Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eliezer. Espero que vocês sejam bem. Hoje teremos aula de biologia da frente A. Bom, o assunto de hoje vai ser sobre composição química dos seres vivos. Sabemos que toda a vida, né, na Terra, ela é formada por células. Então, classicamente, né, definimos células como as unidades básicas da vida. E as células fazem parte da matéria. E toda a matéria é formada por átomos. Os átomos se organizam formando os elementos químicos. Daí aqui eu coloquei em destaque esses elementos, que são encontrados nos seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Famosos CHOPs. Ok? Esses elementos, eles se organizam formando as moléculas. E aqui eu coloquei essas moléculas, que vamos estudar hoje, com exceção dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que vamos estudar na próxima aula, ok? Daí, aí aqui também tem, né, a porcentagem a qual essas moléculas são encontradas no organismo. Bom, vamos iniciar falando dos sais minerais. Eu coloquei aqui uma tabela com vários sais minerais relacionando as funções e os principais alimentos a qual esses sais são encontrados. Então, eu sugiro que vocês leem depois essa tabela, para a gente não perder muito tempo aqui falando de cada um. Bom, mas o cálcio, por exemplo, o cálcio ele tem importância na contração muscular. Então, quando a gente for estudar fisiologia mais para frente, a gente vai observar a atuação do cálcio na contração muscular, que é fundamental para a realização do movimento do corpo, né? E, além disso, é importante na formação dos ossos e dentes, ok? Bom, a água é fundamental para a vida, né? Aí, eu coloquei aqui algumas propriedades, né? Mas vamos falar dessa molécula, né? Que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele tem uma carga levemente negativa, enquanto que os átomos de hidrogênio uma carga levemente positiva. Isso dá uma característica de polaridade, né, para a molécula de água, ou seja, ela possui cargas, né, tanto positiva quanto negativa, ok? Bom, a água é importante para variadas situações, né? Uma delas é na atuação dela como solvente, na dissolução, na mistura, né, de substâncias. E isso permite separar, né, diversas substâncias, diversas moléculas, ok? Bom, a água também é importante como moderadora da temperatura, e isso evita que ocorra variações na temperatura do organismo, o que acarretaria problemas, né, para o funcionamento do organismo. Além disso, ela atua em reações químicas, por exemplo, na fotossíntese, onde a partir da reação de gás carbônico e água, também com a contribuição da luz solar, tem a formação de carboidrato e oxigênio. Vamos estudar esse processo da fotossíntese mais aprofundadamente depois, ok? Bom, os carboidratos encontrados em pães, biscoitos, no trigo, arroz, etc. Eles são as, a, as, a principal fonte de energia para o organismo, né? Porque o organismo precisa de energia para manter seu funcionamento adequado. E aí ele se alimenta. E a principal fonte de energia são os carboidratos. E aqui eu coloquei exemplo, né? O amido, que é proveniente de alimentos vegetais, né? E o glicogênio, que é sintetizado, formado nas nossas células. Por exemplo, nas células do fígado, do músculo, que realizam um processo
de formação desse glicogênio a partir da glicose, que é um carboidrato, né? Para armazenar energia. Então, quando o organismo precisa de energia, porque está longo período sem se alimentar, ele usa, né, essa reserva para conseguir suprir, né, as necessidades energéticas do organismo, ok? Tem também função estrutural, né? Por exemplo, a celulose presente nas plantas e a quitina presente em insetos, crustáceos, no grupo dos artrópodes, ok? E o amido, né, eu coloquei aqui, ele é formado durante a fotossíntese e é armazenado. E é usado também pelas plantas como um suplemento energético, né? Quando tem falta de energia, principalmente à noite, né, que não tem a presença da luz solar, as plantas usam essa reserva para conseguir manter seu funcionamento, ok? Daí aqui eu coloquei uma classificação, né, dos carboidratos, né, que também são chamados de glicídios e açúcares, né? Aí aqui tem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, né? O que muda nessa classificação é a quantidade de carbono. Por exemplo, a glicose é um monossacarídeo. Ela tem, olha aqui, nessa imagem, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, é um monossacarídeo, né? E aí, conforme vai aumentando, né, essa quantidade de carbono, muda a classificação, né, de sacarídeos, polissacarídeos, enfim. O principal é a gente entender isso, né, que os carboidratos consistem nas principais fontes de energia para o organismo, ok? Bom, vamos falar dos lipídios, né? E aqui eu coloquei um esquema bem interessante que nos ajuda a entender. A definição, né, de lipídios é que são moléculas orgânicas, né, que não se dissolvem, que são insolúveis em água, né? Mas ela, apesar de ser solúvel em solventes orgânicos, como álcool, cloroformo, éter e benzeno, ok? Daí aqui eu coloquei, né, os tipos de glicerídeos, né, que são os lipídios, né? Um tipo de lipídio que eles possuem uma cauda, né, poliinsaturada, insaturada, saturada, e isso confere propriedades diferentes, né? Por exemplo, os insaturados, eles têm uma forma líquida, né, em temperatura ambiente, que são os óleos, azeite, enfim. E os lipídios saturados são aqueles que possuem uma forma sólida em temperatura ambiente. Por exemplo, a manteiga, né? A manteiga é uma gordura, né? Um componente lipídico sólido, ok? Outro tipo de lipídios são os fosfolipídios, né? Que consiste na união de lipídios com fósforo, né? E encontramos isso nas membranas celulares, né? Quando a gente for estudar detalhadamente as membranas, vamos ver essa constituição. E isso foi fundamental para a origem da vida, por estabelecimento da célula, porque com isso proporciona o isolamento do ambiente externo e é possível realizar as reações químicas, né, os processos metabólicos no interior dessas células. Então, quem assistiu lá a videoaula sobre a origem da vida, deve se lembrar disso, né? Bom, os lipídios também, né, eles são armazenados na forma de gordura, né, no nosso corpo e utilizado como uma reserva energética, tá? Aí aqui tem outros lipídios, né, como o colesterol e tal, e eu sugiro que vocês
deem uma olhada melhor depois, né? Bom, as proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas provenientes de origem animal, né? Do leite também, né? Ops. E essas moléculas orgânicas, as proteínas, são formadas por união, né, de aminoácidos, né? Então, se a gente... não coloquei aqui, perdão. Mas se a gente olhar uma proteína, a gente vai observar que ela é formada pela união de diversos aminoácidos, né? E existem cerca de 20 aminoácidos que são formados nos ribossomos, né? E se unem formando as proteínas. Daí aqui tem a estrutura, né, de um aminoácido, aqui no número 2. A gente observa que um aminoácido dele possui uma região com essas ligações químicas aqui, um elemento de nitrogênio, um átomo de nitrogênio, e dois de hidrogênio formam um grupo amina. E aqui, né, um átomo de carbono, uma ligação dupla de oxigênio, uma ligação simples de oxigênio e um hidrogênio ligado nesse oxigênio, formando o grupo carboxila, né? E tanto esse grupo carboxila quanto esse amina estão ligados a um grupo, a um carbono central, né? Um carbono alfa, que é chamado. E também aqui tem um elemento de hidrogênio, esse grupo R. Esse radical R aqui, ele que vai determinar qual aminoácido é, tá? Existem, né, existem 20 aminoácidos diferentes. E esses aminoácidos, eles que determinam a característica da proteína, né, e influencia na sua função, tá? Daí tem os aminoácidos naturais e os essenciais. Os naturais são aqueles que o organismo próprio produz, né, sintetiza. E os essenciais são aqueles que o organismo não sintetiza. E para isso ele precisa obter esses aminoácidos, né, por meio da alimentação, tá? Bom, os aminoácidos eles se apresentam eles apresentam diversas organizações, né? Tem uma sequência de aminoácidos que é simples, né? Que é chamada de sequência primária, né? Aí essa sequência dá uma leve dobrada, né? Uma mudança na sua conformação espacial e forma a estrutura secundária, que é uma estrutura enovelada, né? Assim, com uma configuração tridimensional, tá? Aí essa configuração tridimensional se reorganiza formando uma organização terciária, que é mais enovelada, né? E, por fim, uma forma quaternária, que é chamada, né? Que é a associação dos aminoácidos com outra molécula, né? Por exemplo, a hemoglobina, ela possui a proteína e também um outro grupo de moléculas que influenciam a sua função, tá? Bom, aí aqui tem as funções, né, das proteínas, tem uma função estrutural, por exemplo, colágeno, queratina, transporte, membrana celular, né, que é realizado na membrana da célula, o transporte de gás, a hemoglobina, né, proteção, os anticorpos, tem uma função contrátil, né, que seria realizada aqui pela miosina e actina, né, e tem bastante influência do cálcio, que consiste em um sal, né, regulatória, os hormônios, por exemplo, testosterona,
insulina, né? E tem função catalisadora. Essa função ela é fundamental como catalisadora. O que seria isso, né? As enzimas ela têm a função de acelerar as reações químicas. Então, por meio delas, é possível que uma reação que demoraria um longo período seja feita rapidamente. Isso permite que o organismo realize de diversas atividades por meio das funções catalíticas, né, das enzimas. Daí eu vou mostrar um vídeo aqui, né, para vocês falando justamente sobre essas enzimas. Daí aqui eu coloquei também duas tabelas, né, mostrando os aminoácidos não essenciais e os essenciais. E olha que interessante, né? O feijão e o arroz, eles possuem todos em conjunto, né, todos os aminoácidos essenciais. Por isso que é importante o arroz e feijão na nossa dieta, ok? A enzima é uma molécula principalmente formada por proteína que possui a capacidade de catalisar uma reação química. O catalisador químico nada mais é do que acelera um processo. Então, imagina que a gente tem um composto A, um composto B, e ele vai se transformar num produto C. Então, isso pode levar anos para ocorrer. Só que se você tem um catalisador, isso pode ocorrer em segundos. Existem várias doenças associadas às enzimas. Então, você pode ter problemas que estão associados com uma má formação, com mutações nas enzimas, com a produção em excesso delas e também com a ausência delas. Isso está diretamente relacionado com a função da enzima na célula. A lactase é uma enzima que ela converte, ela degrada a lactose, que é o açúcar do leite, em galactose e glicose. Então, ela decompõe a lactose. Então, você tem bastante pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, ela não produz essa enzima. E como a indústria está revertendo esse problema? Ela está colocando essa enzima nos compostos que possuem leite. Então, quando vem um produto no supermercado escrito sem lactose, definitivamente ele foi tratado com essa enzima e decompôs o açúcar do leite em componentes que a gente então é capaz de absorver, sem causar nenhum problema. Então, por que vale estudar essas enzimas? A gente entender como elas funcionam, que seria a ciência básica, é o que dá o alicerce para a gente ter ideias para fazer uma ciência aplicada para a sociedade. Os antibióticos são formados por várias enzimas. E a gente tem uma aplicabilidade enorme dos antibióticos na área farmacêutica e para a sociedade em vários desde na área de agricultura, a pecuária e pessoas. Como que as bactérias conseguem ser resistentes aos antibióticos? Muitas vezes ela produz uma enzima que decompõe o antibiótico, ou tem vários processos de resistência a fármacos. Então você usa enzima, a bactéria está usando enzima para decompor o antibiótico e a gente pode usar novas enzimas para produzir novos antibióticos e modificar um pouquinho o antibiótico que nós temos, isso é bastante feito. Você pega a via de produção de um antibiótico, você modifica um pouco a enzima para que ela faça um antibiótico um pouquinho diferente. E aí a bactéria já não consegue decompor esse antibiótico. O processo no qual as enzimas, as bactérias, transferem essa informação de resistência a antibiótico para outras bactérias envolve enzimas. Então, se você conseguisse bloquear a transferência, já ia ajudar. Se conseguisse que a taxa de adaptação ao meio com antibiótico diminuísse, é uma outra estratégia. Se nada for feito hoje, é previsto que a gente vai viver uma era que não vamos ter mais antibióticos que funcionem. Ai, que assustador. É assustador. Por causa das enzimas. Uma boa parte é por causa das enzimas. Então é isso. Vocês viram que interessante, né? A importância das enzimas, né, pro funcionamento do organismo, ok? Bom, daí eu coloquei aqui um tópico novo, né, que é discussão, né? Eu vou colocar um vídeo aqui sobre a água, né, para a gente observar a importância que a água tem na nossa vida.
e como que ela influencia diversos aspectos sociais, econômicos, ambientais e etc, etc. E isso ajuda a gente a ter uma noção melhor e também para a redação. Daí eu peço que, se vocês quiserem me enviar no meu WhatsApp ou no meu e-mail, um texto, sei lá, a opinião sobre esse assunto, sabe? Para que possa ter uma discussão, para que vocês adquirem a capacidade de argumentação, de pensar, né? Adquiram, não, desenvolvam, tá? Vou colocar o vídeo aqui. Ops. Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que, além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com lixo é fundamental. Jogar na rua, nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com o saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Então a gente vê, né, que é importante a gente pensar, né,
claro, é impossível a gente sobreviver sem explorar os recursos naturais, né? Mas é preciso a gente pensar, né, maneiras de usar esses recursos de uma maneira que não prejudique, porque a natureza ela é limitada, né? E o ser humano está explorando ao ponto de chegar a esse limite. Isso está destruindo. E se a gente destrói a natureza, a gente destrói a nossa própria vida, né? Porque sem a natureza, como vai haver vida? Não só a nossa, né? Mas a dos outros seres vivos. Porque o que eu sempre falo, a gente vive em harmonia, né? Tudo está relacionado, né? Não tem como uma espécie sobrepor a outra e isso causaria uma desarmonia e desestruturaria, né, o ciclo natural, né, da vida. E eu acho que é isso, né? É, essa é a minha visão, né? E eu gostaria de saber de vocês também. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu não sei se eu fui claro nas minhas ideias sobre o conteúdo, eu espero que tenha sido, que vocês tenham compreendido, né? Mas se tiverem dúvida ou quiserem que eu complemente, é só falar comigo, tá? Daí eu vou ficar aguardando vocês me enviarem os exercícios que eu vou enviar na plataforma que os professores estão enviando e espero que a gente tenha logo aula presencial. E bons estudos, pessoal. Obrigado e até mais.